pouquinho aqui. Pode começar? Então, boa noite, tutores dos polos, né? A Vivi, Antônio e Jorge. Primeiro, quero agradecer novamente a recepção, a receptividade de vocês nos polos. Falar que foi um prazer, então, trabalhar assim, ter esse primeiro contato com a disciplina de futebol. Então, hoje eu venho aqui para a gente, então, estar orientando vocês. Ok. Então, o André está aqui me posicionando referente a... Da Vivian, do Jorge, do Antônio, temos mais tutores que estão ingressando essa semana. Ok. Obrigado. E também para os novos tutores que estão entrando, né? A gente não sabia e a gente até fica feliz. Que bom. Que bom que tem mais pessoas envolvidas, né? É um prazer para a gente trabalhar com a educação física e estar agregando mais colegas de trabalho, né, nesse processo aí. Isso enriquece muito o curso. Então, vejam, nessa oportunidade aqui eu vou tentar posicioná-los referentes à disciplina de lutas, né? A disciplina ficou sob minha responsabilidade. Eu desenvolvi um material, então, pensando em organizar as aulas, os conteúdos, né, em 8 unidades, e essas 8 unidades procurando trabalhar dos aspectos históricos e gerais, né, generalidades, as lutas formalizadas em si, e algumas características para que o professor da educação física na escola possa organizar o conteúdo lutas a partir de princípios. Tá? Então, na primeira unidade, eu destinei aqui no material a questão das definições de conceitos. Por quê? Porque existem algumas controvérsias em relação às definições de conceitos referentes à luta, arte marcial, desporto de combate e defesa pessoal. Então, levaram o aluno então a pensar a respeito de cada conceito desse, cada definição dessa, e está disponível lá no livro da disciplina, que é o livro da Universidade de Brasília, à distância, né? O módulo 7 da educação física. Mas eu faço um contraponto, né, nessa primeira unidade aí, com o artigo da Soraya Darido e o Luiz Gustavo Bonato Rufino. E a partir desse contraponto, né, estabelecido a partir do artigo da Soraya Darido, no sentido de que as lutas, essa questão de definição e conceituação, não existe um consenso ainda entre muitos autores. Então, o Soraya Darido vai apresentar esse dissenso sobre o que seria luta, o que seria arte marcial, o que seria desporto de combate, o que seria uma prática de defesa pessoal. Alguns autores dizem que é uma coisa, outros autores dizem que é outra. E eu faço esse contraponto para que os alunos mesmo, os acadêmicos aí dos polos, então façam essa reflexão, né? Se eles concordam ou não. Então, a primeira atividade vem nesse sentido, né? Que eles busquem lá no material, eu aponto o material lá da Educação Física à Distância, módulo 7 da Universidade de Brasília, e essas definições, mas leiam o artigo do Rufino, e da Soraya Darido, que traz esse contraponto. Ó, não existe consenso. E a Soraya Darido termina dizendo assim no artigo, olha, não tem consenso, mas o que importa é a gente trabalhar a luta, apesar de não haver esse consenso. Ok? Então, na atividade eu vou pedir para que os alunos façam essa reflexão de: é necessário existir esse consenso em relação à terminologia? É dispensável a gente pensar em conceito ou não? Né? Não tem uma resposta. A resposta vai ser feita, elaborada por eles, né? E a partir dos critérios que vocês adotarem, desde que haja coerência na resposta, né? Eles consigam argumentar a partir dos elementos que a gente dispôs nessa primeira unidade. Ok? Na segunda unidade, aí é um pouco mais densa, é uma unidade de 2 semanas aí. Então, por que 2 semanas? Porque aqui apresenta-se o histórico, generalidades e evolução das modalidades de lutas e artes marciais. Então, aqui eu pontuo a questão das lutas ocidentais e orientais,
São 3 unidades do livro didático, né, da Educação Física à Distância da UNB. É um pouco tenso, porque vai tratar cada luta em sua especificidade, não todas, mas algumas, né? O e-book ajuda bastante, porque eu tentei sintetizar no e-book as lutas, as principais lutas, né, com algumas características, para facilitar. Então, pode remeter o aluno até a questão do e-book, que vai sintetizar um pouco essas 3 unidades aí. Acho que são 4, na verdade, né? São 4 unidades lá do livro da Educação Física à Distância da Universidade de Brasília. Então é bem densa essa unidade 2, né, do nosso mapa, da nossa disciplina de lutas, muito embora a pergunta, a atividade, ela se torna até basicamente simples. Né? Eu peço também uma reflexão a respeito dos motivos que levaram à expansão e à continuidade das lutas. Então o aluno vai ter que identificar, olha, como que as lutas elas foram passando do Oriente para o Ocidente e possibilitou a continuidade ao longo do tempo, essa prática corporal, e ela foi assimilada pelo esporte. E qual é a sua utilidade hoje, né? Então a luta ela é criada com fins militares, a arte marcial tem fins militares ou muitas vezes questões religiosas, né? Que envolvem então a prática e o desenvolvimento dessas culturas corporais do movimento. E como que se mantém ao longo do tempo essas práticas e se transformam em esporte, né? Se esportiviza no Ocidente, e qual então seria essa utilidade das lutas e artes marciais para nós? Por que a gente pratica luta e arte marcial? Não tem uma finalidade guerreira, né, da gente estar utilizando para a guerra, e muito menos como a defesa pessoal, tudo bem, né? Vamos pensar assim, mas muito embora muitos os próprios praticantes das defesas pessoais, né, dizem que em situações de risco ainda não se utilizaria a defesa pessoal, porque a gente compromete a nossa integridade física. Então, por que a gente usa a luta hoje? Né? Tentar auxiliá-los a fazer essa reflexão e por que ela se esportivizou ao longo do tempo. Na unidade 3, a gente vai então trabalhar a questão das lutas da escola, naquela perspectiva do futebol da escola, as lutas da escola, desmistificando posicionamentos. Então, alguns autores aqui apresentam essa questão mesmo, que as lutas não deveriam estar no ambiente escolar porque gera violência, porque a luta não tem um espaço apropriado, não tem um tatame, né? E o professor de educação física, acho que o argumento mais forte seria esse, que o professor de educação física ele não tem um conhecimento necessário, formalizado a respeito de determinadas lutas. Como é que eu ensino taekwondo se eu não sei lutar, né? Se eu não sei lutar o taekwondo. Então aqui os materiais vão possibilitar o aluno a ter contra-argumentos, e a atividade que eu peço é que o aluno faça também essa reflexão aí, a respeito das restrições. Quais são elas? São restrições mesmo? Os alunos colocarem, não, mas tem possibilidades. Não, o Nascimento aponta isso, o Ferreira demonstra que dá para trabalhar com atividade lúdicas com os alunos, que vai possibilitar a vivência das lutas. Às vezes não precisa de um tatame, dá para adaptar um tatame e tal. Então os alunos lá, os acadêmicos, a partir dos materiais, vão poder realizar essas reflexões das possibilidades a serem trabalhadas a partir do conteúdo lutas, apesar dessas restrições que pairam no ambiente escolar, né, a partir dos seus atores, né, diretores de escola, professores, enfim, pais, a comunidade em si, às vezes rejeita a luta na escola. Eu coloquei já essa unidade nesse sentido para a gente tá pensando, olha, como que eu vou então me organizar para trabalhar um conteúdo que tem tanta resistência, né? Na unidade 4, o ensino das lutas, artes marciais como conteúdo da educação física, aqui a gente traz vários exemplos, né, a partir de atividades lúdicas, né, o material então disponível que vai possibilitar que os alunos possam visualizar através dos vídeos situações de como trabalhar as lutas a partir de inatividades. Tem um vídeo muito bom ali, eu não lembro o nome, mas observem os vídeos, né, da moça. Quero ver se eu acho aqui.
Eu gostaria de frisar nesse vídeo, assim, vai possibilitar a compreensão de como trabalhar mesmo as lutas aqui na... Olha, o vídeo postado por Nova Escola, em 28 de outubro de 2010, lutas na educação física. Tá ok? É o primeiro vídeo da relação lá dos vídeos elencados. A professora, ela sintetiza como trabalhar a luta na escola. Então, pode direcionar os alunos para poder observar esse vídeo vai ser muito importante, né? O que eu peço? Aqui é a atividade um pouco complexa, né? Até peço que a atividade seja feita em dupla, porque será então aí a elaboração de um plano de aula. Eu coloco um plano de aula lá, né? Os alunos escolhem uma escola fictícia, colocam o nome deles e tal, mas no plano de aula eu peço que sejam então elaboradas 4 atividades lúdicas envolvendo luta, né? Peço que escolha uma luta. Então veja lá, organizar uma aula que envolva a vivência de lutas artes marciais na educação física. Escolha uma modalidade. Então, a gente pode escolher o judô, por exemplo, e desenvolver 4 atividades. Que ele estaria trabalhando as características, as vivências, as técnicas do judô. Por exemplo, rolamento. Trabalharia rolamentos, trabalharia queda com os alunos, o agarre. Então, pode utilizar a atividade do sapo, a atividade de empurrar, a atividade de tentar tirar o colega de dentro de um círculo, e assim por diante. Então, pode orientá-los para essas atividades, e os vídeos vão apontar atividades nesse sentido, e é um desafio para eles, né? Claro, talvez nem saia um plano de aula tão bom, às vezes saem atividades muito simples e tal, mas eu acho que aqui é só para instigá-los mesmo a pensar em como que eu vou agora transpor o Taekwondo para uma atividade, para uma aula, né? Como que eu vou desenvolver essa atividade em uma aula da educação física? Na unidade 5, acho que eu esqueci de falar que essa, essa unidade 4, né? Na unidade 4, como eu falei que tem o plano de aula, eu também ampliei o tempo, né? Nós demos 2 semanas, então que os alunos tenham 2 semanas para desenvolver esse trabalho, né? Já pela própria questão do desenvolver esse plano de aula. E eu estou à disposição, né? Esse plano de aula muitas vezes pode ser que seja um pouco complicado, mas eu acredito que os elementos que a gente foi disponibilizando nas 3 primeiras unidades nessa quarta já possibilitam essa elaboração do plano de aula. A quinta unidade, então, ensino das lutas das artes marciais a partir das dimensões procedimental, conceitual e atitudinal. Aqui eu trago a Soraya Darido, então, discutindo essas dimensões, né, dos conteúdos escolares. Está no currículo oculto, são dimensões que todo o conteúdo escolar possui, e para as lutas seria interessante se apropriar dessas dimensões. Essas dimensões, então, vão levar o aluno a conhecer os conceitos de cada luta, né, os procedimentos que tem cada luta, né, a forma de execução de cada luta, e as atitudes, né, a filosofia da luta, que vai desenvolver no aluno. Né, o aluno lá da educação básica, né, o respeito, a cooperação e tal. Então, levar os acadêmicos a pensar nessas 3 dimensões e como que a gente pode desenvolver um trabalho por eles, né? Então, aqui eu peço que a classificação dos conteúdos em dimensões possibilita ampliar o conceito de conteúdo e a forma de apropriação dos conhecimentos pertinentes à temática lutas artes marciais. Então, aqui eu peço, elabore um texto abordando a importância dos conteúdos em suas dimensões. Aqui quero que você faça a reflexão também. É importante pensar no conceito, na questão, você vai trabalhar com as atitudes dos alunos, por que é importante pensar nessas dimensões? Tá? Utilizando essa classificação para desenvolver pedagogicamente a aula. O que a gente consegue contribuir para o nosso aluno da educação básica? Essa reflexão que então a gente sugere que pede que os nossos alunos aí dos polos façam. Na sexta unidade, ensino das lutas artes marciais, princípios condicionais e grupos situacionais. Então aqui também caracterizar para os alunos que existem alguns princípios que dão condição para que a luta seja luta, né? Acho que vocês viram. Assistirem vídeo aula eu explico um pouco melhor lá, e existem alguns grupos situacionais. E esses grupos situacionais são situações que possibilitam agrupar as lutas que possuem características similares
em um mesmo agrupamento. Você pode trabalhar com 3, 4 lutas dentro de uma mesma situação de jogo, né? Uma mesma atividade lúdica. Então, utiliza-se a distância para estabelecer esses grupos. Então, tem lutas de distância próxima, curta distância, são lutas de agarre, né? Dentre elas, o judô, o jiu-jitsu, o sumô, que poderíamos trabalhar essas 3 lutas em uma mesma situação, porque são de curta distância. Tem lutas de média distância que vão envolver golpes, karatê, taekwondo, kung fu, e lutas de longa distância, o kendo e esgrima. Os oponentes estão mais distantes. Então, a gente agrupa as lutas em determinadas classes a partir das distâncias estabelecidas, né? E a gente pode, então, trabalhar com uma variedade maior de lutas, né? Não vamos trabalhar só o judô, a gente pode trabalhar o judô e o jiu-jitsu. A característica do judô e do jiu-jitsu tem essa, né? As diferenças são essas, mas são lutas de agarre de curta distância. Essa seria, então, a ideia, né, pensarmos para essa unidade. A atividade aqui seria relacione para que eles identifiquem quais são os princípios condicionais e os grupos situacionais, isso que eu falei. E desenvolver uma atividade que envolva 3 modalidades de lutas. Então, vai pegar uma atividade lá de tirar o colega para fora do bambolê, empurrando, tá trabalhando judô aí, tá trabalhando jiu-jitsu, o sumô, tá? Então, é uma atividade que eu estou trabalhando 3 lutas com uma mesma proposta, né? Que pensada para os alunos, ok? Eles podem escolher, ó, pode fazer lutas de curta ou média ou longa distância. Pode escolher qualquer uma das 3 distâncias para estabelecer uma atividade que trabalhe as 3, 3 modalidades em uma única atividade. Unidade 7, então aqui eu trago o contexto da capoeira, porque é a nossa arte, nossa dança, da nossa raiz, para que eles pensem no histórico da capoeira, como trabalhar esse conteúdo. Tem um vídeo muito bom, orientem-os a assistir aqui o Marcos Neira falando sobre capoeira na escola. Então o professor Marcos Neira fala assim, olha aqui, ó, veja, eu estudei numa escola onde tinha uma academia de capoeira, e eu nunca conheci capoeira na escola, né? Então o professor de repente tenha capoeira perto da própria escola e o professor de educação física não traz essa vivência corporal, fazer os alunos refletirem nesse sentido. E aí eu coloco minha atividade aqui bem já nessa questão. A partir do material disponível para essa unidade, então apresenta as possibilidades de trabalho com a capoeira. Por que a gente pode trabalhar com a capoeira na escola? E a importância de explorar isso. Por que eu preciso trabalhar? É importante, não é? Que também é reflexivo. Não tem importância nesse argumento. Traga os argumentos e procure ter coerência na fala. Talvez não seja importante, né, por determinados motivos. Mas é importante instigar isso neles, né? E a última, 8ª unidade, as lutas e o projeto político-pedagógico da escola, pensando então em que contexto social, né, a gente vai trabalhar as lutas, né, a partir de que necessidades, quais são os interlocutores, as pessoas que vivem em determinada comunidade, como o que eu vou possibilitar a essas pessoas. Então é importante pensar no projeto político-pedagógico, incluindo as lutas como uma prática, né, curricular da educação física dentro desse ambiente onde eu estou me posicionando como professor. A atividade então seria isso, realizar uma reflexão, daí seria no fórum de discussão a respeito da importância da elaboração do planejamento do conteúdo lutas, considerando as prerrogativas do projeto político-pedagógico. O que é importante eu pensar? Pensarmos, então, em elaborar o planejamento do conteúdo de lutas, considerando a comunidade onde a escola está, suas necessidades, né, todas essas questões aí. E a atividade complementar, então, para os alunos que queiram realizar, eu acho que são aqueles que necessitam, né, eu coloco aqui a realização de uma entrevista com o profissional da escola, explorando lá aquela segunda unidade lá, que é a unidade das restrições e possibilidades, que eles façam 7 perguntas, dessas 7 perguntas, tentando então compreender se o professor existem restrições, se ele trabalha com lutas, quais são as possibilidades, como ele encara o conteúdo, como que ele faz as intervenções pedagógicas que realiza para o desenvolvimento do conteúdo.
Então seria isso. Eu agradeço a todos vocês, espero que tenham auxiliados e bom trabalho com essa disciplina e estou sempre à disposição. Um grande abraço.